A gente vai entrar agora num dos lugares mais assustadores e, ao mesmo tempo, fascinantes de toda a literatura. Vamos ver de perto qual foi o destino que Dante Alighieri reservou para os corruptos no seu inferno. Bom, nossa jornada começa bem lá no fundo do inferno. A gente está falando do oitavo círculo, um lugar chamado Malebolge, que a gente poderia traduzir como Valas do Mal. E é aqui, nesse lugar específico, que o pecado da fraude é punido. E por que a fraude é tão grave? O próprio Virgílio, que é o guia de Dante nessa viagem, explica que a fraude desagrada mais a Deus. Pensa só, para Dante, a fraude era um mal que só o ser humano consegue cometer. Pior até que a violência, porque a fraude usa a nossa inteligência, a nossa razão, que seria um dom divino, para de propósito enganar e prejudicar os outros. E o pecado que a gente vai focar aqui tem um nome específico: barrateria. É uma palavra lá do século XIV, mas a ideia é super atual. Significa basicamente corrupção política. É o crime de usar um cargo público para enriquecer, seja com suborno, desvio de dinheiro, troca de favores, enfim, trair a confiança do povo. Ok, então se a corrupção é um crime que acontece no escuro, em segredo, qual seria a punição ideal para isso? No inferno de Dante, nada é por acaso. Existe uma lógica, uma espécie de justiça poética, sabe? O castigo sempre tem a ver, de um jeito bem sombrio, com o pecado que a pessoa cometeu em vida. E a punição para os corruptos é essa aí: um rio de piche preto, borbulhando, fervendo sem parar, e eles são mergulhados ali dentro. Uma imagem que, olha, é cheia de significados. Para começar, o piche é grudento, pegajoso. Pensa bem, é exatamente como o dinheiro sujo, os acordos ilícitos que grudavam nas mãos deles enquanto estavam vivos. Uma sujeira que, uma vez na alma, não sai nunca mais. E tem mais, o picho é totalmente preto, opaco. Ninguém consegue ver o que tem dentro. Ou seja, eles são forçados a ficar escondidos para sempre. É uma ironia tremenda, né? Em vida, eles queriam poder, queriam aparecer, ser reconhecidos. Agora, no inferno, estão condenados a um anonimato eterno, exatamente como os negócios que eles faziam por debaixo dos panos. E o mais curioso é que Dante baseou essa imagem numa cena super real da época dele. Ele descreve o piche fervendo igualzinho ao que ele via no Arsenal de Veneza, onde o pessoal derretia piche para consertar os navios. É como se ele estivesse dizendo que o castigo dos corruptos não é uma bagunça, mas sim uma operação divina, sabe? Quase industrial. Mas claro, para garantir que ninguém escape desse piche fervente, precisa de guardas. Só que não espere uma legião organizada, disciplinada. Quem toma conta do lugar é, na verdade, uma gangue de demônios bem toscos. E eles são a chave para entender a sátira genial de Dante. O nome do grupo é Malebranche, que significa garras do mal. E os nomes individuais são uma piada à parte. Tem o arranha-cão, o barba crespa, o rabo ruim. São nomes que parecem tirados de uma gangue de rua, uma paródia total de uma burocracia que é, ao mesmo tempo, violenta e completamente incompetente. Porque esses demônios são exatamente o espelho do sistema corrupto. Eles são grosseiros, mentirosos, eles brigam uns com os outros o tempo todo. E o mais irônico, eles são tão burros que acabam sendo enganados pelos próprios pecadores que eles deveriam estar torturando. É a desordem, a ineficiência da corrupção personificada. E a sátira de Dante chega num nível assim inacreditável. Em certo ponto, o líder dos demônios dá um sinal para a tropa marchar. Mas em vez de uma corneta, de um som militar, o texto diz que ele fez do cu uma trombeta. É uma imagem grotesca, claro, mas genial. Dante pega um símbolo de ordem, de autoridade, e transforma na coisa mais vulgar e nojenta possível. É o rebaixamento total da autoridade corrupta. Ok, mas a gente precisa se perguntar por que tanto foco nesse pecado? Por que essa descrição da corrupção é tão cheia de detalhes, de raiva, de fúria mesmo? Bom, a resposta para isso é porque para Dante a coisa toda era extremamente pessoal. Olha só essa cronologia. Dante não era só um poeta, ele era um político importante em Florença. Mas em 1302, tudo vira de cabeça para baixo. Ele é acusado falsamente do exato crime de barateria, de corrupção. Com base nessa mentira, ele não só é exilado da cidade que amava, como é condenado à morte na fogueira. Uma injustiça que, claro, destruiu a vida dele. Sem poder se defender nos tribunais dos homens, sem ter onde buscar justiça, o que Dante fez?
Ele usou a única arma que tinha, a poesia. Ele criou o seu próprio tribunal, um tribunal divino. O inferno, na verdade, se tornou a sua última corte de justiça, o lugar onde ele finalmente podia dar a sentença para o crime que arruinou a sua vida. E a vingança poética é perfeita. Lembra da sentença dele, ser queimado vivo? Então o que ele faz? Ele pega essa exata sentença e a transforma no castigo eterno dos seus inimigos. A fogueira, que era para ele, virou o piche fervente para eles. Ele canalizou toda a dor, toda a raiva dessa injustiça e criou essa visão de inferno que a gente nunca mais esqueceu. No fim das contas, a obra de Dante é isso, um ato de justiça poética que já dura 700 anos. E ela deixa pra gente uma pergunta que continua super relevante, né? Quando a justiça dos homens falha, qual é o preço final da corrupção? Fica aí a reflexão sobre o poder que a arte tem de, mesmo séculos depois, continuar cobrando uma resposta dos poderosos.